Aliás, Deus fez o sábado por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Eu acho que muitos não compreendem o peso desse versículo verdadeiramente. Muitos não entendem o que Jesus estava falando ali. Olá, meu nome é Ellen G. Marcondes e você está aqui conhecendo a Lei e a Graça. E hoje, excepcionalmente, estarei falando sobre um assunto muito perguntado no meu primeiro vídeo. Esse vídeo já era para mim ter feito ele, porém, devido à correria do meu dia a dia, acabei demorando um pouco. Antes de eu começar a falar sobre esse assunto tão especial, a questão do sábado, eu gostaria de deixar bem claro aqui a muitas pessoas que eu amo e respeito. Aos meus amigos e irmãos adventistas, eu quero deixar bem claro que a minha posição e o meu questionamento bíblico em relação às doutrinas adventistas e a verdade profética sobre Ellen White não tem nada a ver com as pessoas em si. O fato de eu questionar uma doutrina não é falar mal da igreja em si, mas sim aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus, que é a verdade. Hoje eu sigo somente o que está aqui na palavra de Deus, na Bíblia, ok? Tirando uma dúvida, me perguntaram qual é a tradução da minha Bíblia. A minha Bíblia é a King James. Vocês podem pesquisar aí, foi uma das primeiras traduções do hebraico e do grego para o inglês. Porém, quando eu estudo a minha Bíblia, eu não me contento com aquilo que está escrito aqui. Eu costumo pesquisar em outras versões também para chegar na conclusão mais óbvia e não ficar suspeitando, achando que alguém fraudulou aquilo que está escrito na palavra de Deus. Outro questionamento também acho que todos temos que ser bereanos, né? Temos que estudar e nos aprofundar naquilo que nós queremos aprender. A questão do sábado, para mim, ficou assim tão clara como a água. Com o tempo que o Espírito Santo foi me mostrando toda a verdade contida na Bíblia, na palavra dele, a questão do sábado, ela ficou bem clara, principalmente depois que eu compreendi a segunda aliança. A segunda aliança não é um tema muito abordado no Adventismo. Infelizmente, eles não abordam muito sobre esse assunto. E é um tema muito importante. Para você que tem interesse, você pode abrir sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 7, que vai estar explicando a troca da aliança e a troca de sacerdócio e como é o sacerdócio celeste, como que funciona lá no céu, tá? Para não ficar nenhum tipo de dúvida. A questão do sábado, para mim, no Adventismo, era uma coisa assim que eu interpretava como que se eu estivesse guardando o sábado, eu estava guardando praticamente os 10 mandamentos. Por quê? O sábado ele era ressaltado para mim quando criança e na adolescência e logo que eu me casei, como um dia extremamente de suma importância. Um dia muito especial, um dia que era dado para a gente passar tempo com Deus. Só que esse tempo com Deus, na maioria das vezes, você tem que passar o dia todo na igreja, fazendo a programação lá, você não pratica nenhum tipo de atividade especial, acaba que sendo um dia extremamente cansativo e como muitos adventistas falam, é um dia muito trabalhoso, como eles mesmos dizem, que é às vezes até o dia que eles mais trabalham na semana. A questão do sábado, ele foi estipulado por Deus desde a criação do mundo.
Deus ele fez o mundo em 6 dias e no 7º dia descansou. Foi a consumação de toda a sua obra e então Deus parou ali, a sua obra cessou. Em Gênesis 2:2 diz que Deus ele encerrou o seu trabalho no sábado e ali descansou de tudo aquilo que ele havia feito. Eu comentei com vocês que eu havia me casado recentemente e quando eu me casei, o meu esposo, ele é filho de pastor batista, vinha de uma igreja batista, de uma educação bem bíblica. A formação dele é bem bíblica. Só que ele não tinha um entendimento muito aprofundado em relação ao sábado. Então, aos poucos, quando eu estava ainda no Adventismo, eu fui mostrando para ele na Bíblia a questão da guarda do sábado e como ela era importante para mim e como que eu compreendia a questão do sábado. O sábado para mim, ele sempre foi um dia especial, deixado por Deus ao homem, e é um dia assim no qual você tem um descanso especial para você passar com Deus. A minha concepção sempre foi essa, que o mais importante seria você passar esse dia com o Criador. Só que isso muitas vezes se tornava difícil no Adventismo, por quê? Porque era muita coisa a ser feita no sábado, muitos programas, muita correria. Eu me lembro que quando eu estava colportando na cidade de Londrina, eu dedicava muito do meu tempo aos desbravadores e dali era o final de semana todo. Nem só o sábado pesava, mas também o domingo. Então, ficava uma coisa bem puxada. Você já tinha o fato de você trabalhar durante a semana e ainda você continuaria trabalhando aos fins de semana em dedicação a essa obra, né? E acabava que se tornando um pouco pesado. E a família sempre ia ficando no escanteio. Um outro fator é que o sábado ele deve ser deleitoso, deve ser algo agradável de você ter ele. Algo com que não fique pesado. E uma das coisas que eu e meu marido sempre discutíamos e conversávamos era essa questão de qual seria a forma correta de guardar o sábado, já que nós estamos numa cultura bem diferente da cultura oriental ou da cultura onde os israelitas, os judeus guardavam o sábado. Se você vai lá para Israel, eles têm toda a cultura deles voltada para o sábado. E lá, a guarda do sábado, ela é realmente feita como se deve ser feita. Então, esse era o ponto X em que nós conversávamos a forma correta de se guardar o sábado. Mas em todo momento, meu esposo sempre compreendeu a guarda do sábado, assim como eu sempre tive um entendimento especial a respeito desse dia. Uma coisa muito interessante também é que o Adventismo, no começo, ele não guardava o sábado. E Ellen White também, ela não teve uma visão especial sobre o sábado quando ela conheceu o sábado. O sábado veio através de uma mulher que era batista do 7º dia. E também, se eu não me engano, o Urias Smith, que também guardava o sábado. E como ele era ali um dos investidores que estaria ali no Adventismo, então era meio que conveniente a guarda do sábado. Então, Ellen White, convenientemente, recebeu uma visão sobre a guarda do sábado e estava tudo certo. O sábado passou a ser então o dia de guarda. Só que o meu entendimento, quando eu descobri as coisas que descobri a respeito do Adventismo, a questão principal para mim, que foi o ponto X de eu ter me afastado dessa religião, foi a questão do juízo investigativo. Mas isso vai ficar por um outro dia, um outro horário para mim entrar nesse assunto,
tá? Porque como é um assunto onde muitas pessoas não conhecem verdadeiramente, então fica meio curto o tempo aqui para mim estar falando sobre isso nesse determinado momento. Futuramente eu vou fazer um vídeo sobre a questão do juízo investigativo. Hoje eu vou falar sobre o sábado. O sábado, para mim, ele é um dia muito especial. É um dia onde eu e o meu esposo, minha família, nós dedicamos e passamos tempo com Deus, verdadeiramente. Nós conversamos muito sobre Deus, nós dialogamos muito sobre temas bíblicos, a Arca de Noé, a criação, escatologia. Nós conversamos muito sobre a Bíblia. Porque na minha concepção, o sábado é para isso, para você ter tempo espiritualmente de passar tempo com Deus. E é algo deleitoso, da qual você aproveita verdadeiramente. Só que nós não temos aquele peso do sábado, isso não pode fazer, isso eu não vou fazer. Isso, não pode ir no mercado, não pode ir no restaurante, não pode ir na farmácia, não pode. Nós não temos isso, nós não temos isso. Nós temos esse dia especial para passarmos com Deus. Porém, se eu precisar de algo que é meio que urgente, eu vou sim ao mercado, eu vou sim à farmácia, entendeu? Por quê? Porque eu não tenho essa obrigatoriedade da questão daquilo que não pode e aquilo que pode ser feito. Porque eu tenho um entendimento espiritual a respeito do sábado. Eu evito, tá? Eu não gosto de fazer outras coisas, porém, eu tenho esse entendimento a respeito do sábado. Se eu precisar servir alguém, eu vou servir também no sábado. Eu vou atender essa pessoa de bom agrado e bom coração. Por quê? Porque Deus fez o homem. Aliás, Deus fez o sábado por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Eu acho que muitos não compreendem o peso desse versículo verdadeiramente. Muitos não entendem o que Jesus estava falando ali. E o sábado, Jesus é o Senhor do sábado, gente. Jesus é o nosso descanso. Quando ele diz assim, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. O sábado sempre foi, desde o começo até os dias de hoje, é uma representação do próprio Cristo e daquilo que ele representa na nossa vida. As leis, elas são a representação do caráter de Deus. Quem que vai conseguir ser igual a Deus? Nunca nós vamos conseguir ser igual a Deus, porque nós somos pecaminosos, cheios de pecados. Em Romanos 3 diz o seguinte, não há um justo sequer na terra. Ninguém consegue ser salvo por si só, tentando guardar a lei sozinho. Ninguém vai conseguir guardar a lei num completo, num todo. Essa pessoa precisa de Cristo Jesus. Sem Cristo é impossível qualquer pessoa fazer alguma coisa. Em Romanos 3 diz que não há quem faça o bem, que não existe quem faça o bem. Que a sua garganta é um sepulcro aberto e as suas línguas enganam. Gente, quem não tem Jesus no coração, quem não tem Deus em seu coração, tudo é trapo de imundícia. Qualquer coisa que você fizer vai ser considerado trapo de imundícia. O que muita gente não compreende a questão do sábado é que eles idolatram esse mandamento. A falta de você idolatrar esse mandamento, uma prova disso é o tal do decreto dominical. Falar que as pessoas vão ser perseguidas por não, pela guarda do sábado, sendo que nós sabemos que a questão de adoração, a questão do modo da adoração que importa para Deus, é quem você vai adorar.
Porque quando você aceitar um sistema no final dos tempos, você vai estar aceitando o sistema do anticristo. O fato de você ficar esperando um decreto dominical, almejando a guarda do domingo e desprezando a guarda do sábado, vai fazer com que muitos cristãos adventistas fiquem esperando a marca da besta errada. E vai acabar aceitando e entrando num sistema onde muitos vão cair e muitos vão errar. Eu não estou aqui falando para você não guardar o seu sábado. Guarde o seu sábado, faça isso para honra e glória e louvor a Deus. Só que também não condene quem não guarda o sábado como você acha que é correto. Porque existem pessoas que são muito mais sinceras na forma de servir a Deus e buscam fazer mais a vontade de Deus do que, às vezes, um adventista em sua hipocrisia. Eu já vi adventistas indo em restaurante no sábado, eu já vi adventistas indo em mercado no sábado, eu já vi adventistas abastecendo o carro no sábado, quando poderia abastecer durante a semana. Isso, na minha concepção, é hipocrisia. Entendeu? Já que enaltece tanto esse mandamento, até mais que os outros, quando na verdade é um mandamento que tem a mesma importância que os outros, como não falar o nome de Deus em vão, não dizer falso testemunho, não ter outros ídolos. Enaltecem tanto o sábado e às vezes trai a esposa, às vezes fala mal de um irmão, às vezes processa um irmão, dá um mau testemunho. E então, umas coisas que não tem muita lógica. Para mim, os mandamentos todos eles têm o mesmo peso e a mesma medida, tá? E nunca ninguém vai conseguir guardar todos os mandamentos e é por isso que nós precisamos da graça de Cristo. Sem a graça de Cristo, ninguém será salvo. A lei, ela serve para mostrar para nós aonde nós temos falhado, aonde nós temos pecado. E isso nos leva a Cristo, porque sem Cristo nós não conseguimos fazer nada, nós somos trapos de imundícia. Sem Ele nós não somos nada nem ninguém. Hoje o meu sábado é leve, o meu sábado é agradável, porque verdadeiramente eu passo tempo com Jesus, eu passo tempo falando dele com a minha família e não é algo pesaroso. Eu descanso no sábado e no domingo eu vou no culto. Eu não trabalho no sábado, eu não fico servindo as outras coisas no sábado. O sábado é para mim encher espiritualmente aos pés de Jesus. É para mim encher as minhas lamparinas. É para mim buscar a Deus espiritualmente. Ah, mas isso não está querendo dizer que eu não sirva as pessoas. Esse é meu dever durante a semana. É natural de um cristão fazer isso. Você tem que fazer isso quando você está num ônibus, ceder o seu lugar para alguém mais velho, ou alguma criança, ou algum idoso. Você tem que fazer isso quando você está na fila do mercado, quando você deixa alguém passar na sua frente. Você tem que fazer isso quando você mostra uma boa educação a alguém, quando você se importa verdadeiramente com um mendigo, sem o julgar, falar que ele só vai pegar aquele dinheiro para droga. Quando você se importa com a pessoa em si. O meu momento de servir é a minha vida em si e não um dia só. Eu não tenho que voltar só naquele dia para mim fazer todas essas coisas. Eu posso fazer isso todos os dias da minha vida, servir as pessoas. E eu posso buscar a Jesus também todos os dias da minha vida. A diferença é que no meu sábado, eu prefiro passar tempo com Jesus. Eu prefiro passar tempo com Ele verdadeiramente. Mas eu não fico me colocando regras bobas que eu sei que nós estamos numa cultura diferente. Tudo é diferente. Se nós fôssemos guardar o sábado como o judeu guarda, muita gente nem deveria estar na internet. Tá? Eu vejo quantos adventistas eu vejo aqui tacando pedra
falando coisas no sábado, é o dia que eles mais me apedrejam, que eles mais falam as coisas para mim, entendeu? Me julgando. Tá na internet, tá ali, não tá fazendo algo que tá ajudando o seu crescimento espiritual. Eles estão ali ajudando a denegrir a imagem de uma pessoa que eles julgam estar errada. Já está fazendo algo que não está correto. O sábado ele tem que ser algo deleitoso, aproveitável, não um fardo. Jesus fala assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Se for para ser um fardo, minha gente, não guarde o sábado, tá? Paulo fala o seguinte, em Romanos 14, vamos abrir nossas Bíblias. Olha, o versículo 8 diz assim: um homem considera um dia superior ao outro, e o outro considera todos os dias iguais. Seja cada homem completamente convicto na sua própria mente. Aquele que considere o dia, considere-o para o Senhor. E aquele que não considera o dia, para o Senhor não o considera. E quem come para o Senhor, come porque dá graças a Deus. E o que não come para o Senhor, não come e dá graças a Deus. Então, tudo que você fizer, faça para o Senhor. Não julgue, não olhe as pessoas à sua volta, não fique pensando que tal pessoa não vai para o céu porque não guarda o sábado. Não fique julgando as pessoas porque guarda o sábado, porque cada um tem um entendimento a respeito desse dia. Depois que eu comecei a estudar mais a Bíblia, quando eu saí do Adventismo, eu comecei a estudar muito, graças a Deus. Eu tenho buscado me aperfeiçoar cada vez mais na palavra de Deus. Eu compreendi lá em Atos 15 o que foi explanado a respeito da lei mosaica e as leis do gentio. Como que seria a partir daquele momento. Só que esse é um assunto que eu vou deixar para outro dia. Hoje eu apenas vim aqui tirar as suas dúvidas a respeito desse dia, que para mim é muito importante. É um dia especial no qual eu aprendi a honrar e respeitar o meu Senhor. Inclusive, ontem foi sábado e eu estava na igreja com a minha família. E não era a igreja adventista. Não é só a igreja adventista que guarda o sábado. Existem outras igrejas que também guardam o sábado, tá? Então, e também não tem uma fórmula secreta da guarda do sábado, igual muitos colocam, tá? Isso é mais entre você e Deus. Não é algo que uma CNPJ pode instituir para você a forma correta, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.